tem me falado algo a respeito de querer e precisar. E eu queria que você sondasse o seu coração agora e pensasse: você tem buscado Ele porque você precisa ou porque você quer? São duas coisas diferentes. O precisar me traz muito mais uma conotação de interesse naquilo que Ele pode me dar. Eu preciso de você porque você me proporciona alguma coisa. É igual num casamento. Eu posso querer estar com meu marido, ou eu posso simplesmente eu estou com ele porque eu preciso de ter alguém na minha vida que me ajude, que me sustente, que me apoie. É diferente. Deus está nos chamando nesses dias e está medindo o quanto a gente tem buscado Ele, pelo querer Ele e pelo precisar dEle. Sonda seu coração, até na sua comunicação, no momento que você está orando, que você está buscando Ele normalmente, você fala assim: eu preciso de você, ou eu preciso disso, eu preciso daquilo, ou você fala assim: eu quero a Ti, eu quero estar com você, eu quero a Tua presença, mais do que todas as coisas. Amém? Vamos começar refletindo sobre isso? Abre comigo a sua Bíblia. Eu quero em Salmo 126. E antes só da gente ler, o pastor Marcelo ele já falou do tempo que a gente teve ontem, mas eu quero compartilhar também algo que foi muito forte para mim, que tem a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. A gente viu naquele palco gerações diferentes trabalhando juntas, como ele disse. E uma das coisas que me chamou muita atenção na organização desse evento, que é liderada pelo Theo e pelo Andy Bird, que é um dos líderes seniores da Jocum, é a honra que eles deram e o valor que eles deram para isso. Então a gente viu ministros, pais espirituais da nossa nação, que a gente nem imaginaria que estaria juntos nesse movimento. E a gente viu jovens também ministrando e orando lá em cima. O que a gente viu? Uma visão a respeito do reino extremamente atualizada e verdadeira, honrando todos aqueles que plantaram e semearam na nossa nação. Você já parou para pensar nisso? Que você está aqui hoje porque alguém semeou e plantou lá na sua linhagem geracional? Talvez você nem conheça, nem saiba quem foi, mas alguém orou e plantou para que você estivesse fazendo parte do maior movimento que Deus está fazendo na Terra. E isso tem um valor imenso, imenso. Eu vivi algumas experiências que mexeram muito comigo, porque eu estava com os meus 2 filhos, o Davi e a Sara. E eu quero te trazer isso para que o Espírito Santo possa usar isso, incomodar seu coração no bom sentido, para que você permaneça, porque não tem nada que pague quando você vê os seus filhos adorando a Deus, sendo batizados no Espírito Santo, caídos no chão, chorando, sem controle, se entregando, adorando a Deus. E falando assim: mãe, vai ter um outro da Priscila Alcântara, não sei o quê, nós vamos, né? Mas mais do que o mover, é a entrega que a gente viu. E eu olhava assim, do nosso lado, em vários momentos eu fiquei prestando atenção nisso, e eu vi muitos adolescentes, muitos. E eles falaram muito sobre os adolescentes e sobre os jovens que estão na faculdade, como alvos desse movimento, desse mover que Deus está levantando na nossa cidade, na nossa nação. Quantos aqui têm acima de 30 anos? Levanta as mãos. Vamos revelar as verdades.
Continua, gente, com a mão levantada. Isso não é nenhuma ofensa, calma. Olha para o lado para você ter uma ideia de quantas pessoas tem. Tá bom, pode abaixar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu nem sei o que vai acontecer aqui. Eu falei para o Mar que eu acho que nem é uma pregação, é um chamado. E a gente já começou na oferta. Vocês que levantaram a mão, Deus está chamando vocês para serem pais dessa geração. A gente olhava, muitas vezes, né, a gente estava conversando e às vezes vem um sentimento de que a gente, que é um pouquinho mais velho, né, Fá? Só um pouquinho, parece que não é mais para a gente estar passando, não. Sem nós, eles não conseguem encontrar o caminho de forma, com sabedoria. Eles precisam da minha e da sua experiência. Da minha e da sua sabedoria. A gente precisa do vigor, da ousadia, da coragem deles. Mas eles precisam da nossa sabedoria para que eles possam voar, para que eles possam fazer o que Deus tem que fazer. Por isso que no principal evento da humanidade ontem, nós tínhamos pessoas mais maduras e jovens de 12, 13, 14 anos falando lá, orando. Porque é essa profecia que está acontecendo no Brasil. A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que então o Senhor venha e traga sobre a terra tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Amém? Então você é muito importante, você que tem acima de 30 anos. Muito importante. Você precisa se desenvolver para que essa próxima geração tenha aonde buscar sabedoria, maturidade e experiência. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é muito importante. E você está até mais bonito hoje. Não sei por quê. E aconteceu algo também, a Bíblia fala que a gente compartilha as nossas alegrias. E nós nos alegramos com aqueles que se alegram e choramos com aqueles que choram, não é? Então eu quero compartilhar mais uma alegria com vocês. No final do ano passado, no Call to Action, o apóstolo Dom Lynch, ele nos convidou para iniciar um processo e participar do instituto de liderança dele. Na verdade, é uma escola de teologia, mas uma escola de liderança do reino, que tem uma proposta diferente, né, das escolas de teologias tradicionais. É uma escola que está há 10 anos já equipando santos. E há umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente recebeu o e-mail oficial do diretor da escola, que é um dos pastores dele, falando então todos os procedimentos e que eles estavam inicializando o processo para que a gente então faça parte, como Just, da equipe, do time deles de ministros que vão equipar outros ministros pelo mundo. Amém? Esse é o lugar que você está inserido. Eu estou te contando isso porque, claro, é uma alegria imensa para a gente se sente super honrado. Mas tem muito a ver com aquilo que o pastor Marcelo falou. Fala assim comigo, permanência. Permanência é o que vai trazer resultados sólidos e sustentáveis para a sua vida. Só que a gente está diante de uma geração que não só os jovens, mas é uma cultura. A gente é chamado por Deus, a gente tem dons, a gente tem chamado, a gente muitas vezes canta bem e a gente acha que isso já é o suficiente para a gente estar lá, no topo, no cume do nosso chamado. Para a gente estar lá em cima do palco, modo de dizer. Mas não, existe um tempo de preparação que precisa acontecer. Porque é no tempo de preparação que você adquire maturidade, que você passa por experiências, que você é testado para ver se é isso que você quer mesmo. Lembra da diferença do eu preciso e eu quero? É no tempo da experiência que o seu coração, que Deus vai poder dizer assim, esse quer realmente. Então é importante a gente entender isso. Você abriu comigo em Salmo 126?
Essa palavra eu recebi hoje, e aí eu estava estudando ela nem estava na minha ministração. E o Senhor me deu um entendimento profético para nós. Diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Para um minutinho, é a mesma coisa que está acontecendo com a nossa nação. O Senhor tem trazido restauração ao Brasil. E a gente está tão feliz que parece que a gente está vivendo um sonho, é ou não é? Ontem, quando a gente recebia a notícia de que o presidente Bolsonaro havia confessado Jesus, você só ouvia o povo gritando, eu mesma assim, não me aguentava. Por quê? Porque isso tem um significado absurdo para a gente. A Bíblia é clara, quando um rei, um governante adora ao Senhor, a nação é feliz e próspera. A justiça volta para o lugar da onde ela deveria estar. E é isso que a gente tem visto começar a acontecer, é ou não é? Então a gente está vivendo num tempo exatamente disso que a palavra está falando. Continua comigo. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava. É isso que está acontecendo com a gente. As outras nações estão comentando a respeito do Brasil, do que está acontecendo aqui, do mover de Deus, da restauração. Os americanos estão falando sobre o Brasil. Estão falando, é daqui que vai sair essa massa que vai levar reforma e avivamento. Deus escolheu o Brasil para esse tempo. Essa é uma profecia que a gente recebeu pelo apóstolo Don Lynch há uns 5 ou 6 anos atrás. Ela está até gravada, escrita. Que em 2020 haveria um envio de missionários, de ministros, de líderes. Muita coisa ia acontecer a partir do ano de 2020. É isso que eu e você estamos vivendo, amém? Por isso a sua boca e a minha estão cheias de riso. E a gente tem expressado esse louvor a Deus. Porque o Eterno tem feito maravilhas por nós. E só está começando. Mas olha só, continuando o texto. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Olha só, aí Deus começou a falar uma coisa aqui comigo que eu quero compartilhar com você. A gente está vivendo esse tempo que a nossa nação está sendo cheia do Espírito Santo, cheia de uma nova mentalidade, de uma consciência a respeito do que é o reino de Deus. A igreja está começando a entender isso de fato. Mas, como até foi comentado aqui, foi comentado lá, nós não vamos conseguir sustentar o reino só com avivamento, só com mover, só com tremor, só com oração em línguas, amém? Só com a presença naquele sentido de quando o Espírito vem e você é cheio. Isso é maravilhoso, porque são batismos do Espírito Santo que mexem conosco, então você deve buscar, porque é onde Deus trabalha seu coração e te revela coisas, amém? Isso é necessário, mas existe um propósito para isso, existe algo além disso, e aí a palavra diz aqui, traz os nossos cativos de volta. Deus está nos chamando para ser um povo cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, mas por um propósito muito claro, que é resgatar a terra, os cativos, aqueles que estão presos, que estão doentes, aqueles que estão na corrupção, na desordem, na pornografia. Estão entendendo? É um derramar do Espírito Santo, não para a gente ficar desfrutando. Claro que a gente pode aproveitar esses momentos, não é isso que eu estou dizendo, mas é um derramar do Espírito Santo que tem um propósito de trazer restauração e reforma nos ambientes que a gente está inserido. A começar da nossa casa, porque se você tem sido batizado no Espírito Santo, mas na sua casa, no seu trabalho ou em você mesmo, não existe transformação, então alguma coisa está errada. Porque quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele vem fazer é te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então,
você precisa prestar atenção nisso. Será que eu estou sendo batizado, mas eu não estou deixando o Espírito Santo falar comigo e eu só quero aquela coisa gostosa da presença dele? Ou eu estou ouvindo que o Espírito Santo está falando a respeito da minha vida, do que tem que mudar? Na outra reunião que o pastor Marcelo pregou, ele falou muito sobre a armadura que a gente muitas vezes está vestido, mas por dentro está tudo precisando de conserto. Sabe, eu sei que é um tempo de confronto da parte do Senhor. É um tempo de alinhamento, porque não tem como a gente trazer verdade e justiça para essa terra, se primeiro na nossa vida não houver verdade e justiça. Começa por nós, porque ninguém dá o que não tem. E o maior testemunho que eu e você podemos dar é aquele que nós vivemos. Esse é o maior testemunho. É aquele que eu experimentei. Por que Paulo tinha tanta autoridade espiritual? Porque ele era um cara experimentado. Ele já tinha derrotado muitos demônios, muitas tentações. Então, quando ele chegava no lugar, não tinha como não sentir a presença de Deus, o batismo, mas ele tinha pago um preço para chegar naquele lugar. Ontem, a gente estava no estádio e muitas experiências aconteceram, mas a hora que entrava um Randy Clark da vida, não tem como comparar. Por quê? Porque o cara é melhor? Não, porque o cara está experimentado. Ele está com rugas, ele tem cabelo branco, ele já chorou noites e noites, ele já sofreu calúnias, ele já sofreu um monte de coisa, gente abandonando ele. Mas ele permaneceu. E aí o nível de autoridade dele no mundo espiritual é diferente. O Dr. Don Lynch fala assim, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Ele fala assim, o que a gente precisa entender é que existem líderes, existem ministros e líderes do reino que têm um metron de autoridade para o ofício. E existem os líderes que operam nos dons, no poder de Deus, influenciando com o reino, mas eles não têm o mesmo metron de autoridade. É isso mais ou menos que eu estou trazendo quando eu falo de um Randy Clark, quando eu falo do apóstolo Paulo, quando eu te chamo para dizer o seguinte, Deus vai nos confrontar para a gente permanecer, para ganhar experiência, porque sem experiência a sua autoridade espiritual é baixa. Você pode ser excelente no mundo natural, nas coisas que você faz, mas se você não tiver experiência que vão tratar o seu caráter, o seu coração, que vão te trazer até feridas para você aprender a superar, os demônios vão olhar para você e vão falar assim, isso aí tá mole. Qualquer coisa ofende o coração dele. Esse aí eu não preciso nem fazer esforço, é só mandar alguém falar alguma coisa que ele não gostou. Aí ele vai ficar emburrado, ofendidinho, vai até sair da igreja. É sério, gente. É muito sério. A gente tem falado assim, nós precisamos amadurecer, porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos maduros, e essa palavra no original é úrios, que são os filhos maduros. E daí saber disso, se nada está acontecendo na nossa vida? Se ainda a gente está lutando com as mesmas lutas, se você ainda luta com as mesmas coisas, posso te dar uma notícia que não é muito boa? Você está estagnado. Você não avançou. Se você ainda tem dificuldade de superar problemas, sei lá, de relacionamento, sabe qual é a base da cultura do reino de Deus? Os relacionamentos. Deus estabelece relacionamentos, em primeiro lugar, para que a gente seja preparado e continue na jornada e cumpra toda a nossa carreira daquilo que Ele nos propôs. Todos os relacionamentos que Ele estabelece são definidos com o propósito de cumprir o que Ele estabeleceu. Tá dando para entender? Só que a gente não entende isso e a gente não entende que, inclusive,
As crises, as dificuldades de alguns relacionamentos devem acontecer para que a gente seja experimentado, trabalhado e para que a gente possa dizer assim: eu superei. Eu consigo me relacionar com as pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava discutindo exatamente isso. Eu falei: desculpa, mas se você não superar isso, cara, como é que a igreja vai amadurecer? Não dá. Se você não superar essas ofensas, se até hoje você, qualquer coisa, você está magoado, chateado, por favor. Eu estou falando de uma coisa tão menina que me dá tristeza de falar, mas porque a gente ainda vive isso. E é duro ouvir essas coisas, porque se você... Tem um pastor que ele fala assim: se você ficou ofendido agora, glória a Deus, porque é sinal que você está precisando ouvir isso. E é difícil falar essas coisas numa igreja num contexto menor, porque as pessoas acham que a gente está dando indireta. A gente não está dando indireta, a gente está dando direta mesmo. Porque é para todos nós isso. É claro que não é uma direta pessoal, amém? Graças a Deus eu não tenho nada no meu coração para resolver aqui, com alguém que está aqui. Porque quando eu tenho, eu chamo e resolvo olhando no olho. O que não é fácil, mas eu faço. Mas o que eu estou te trazendo é uma verdade que a gente precisa encarar. Por quê? Porque aonde isso afeta? Na nossa permanência. Porque quando a gente se deixa ser levado pela mágoa, pela ofensa, pelas dificuldades, a gente começa a retroceder, ou a gente sai do caminho, ou a gente tira o pé do acelerador, ou a gente diminui a marcha, é ou não é? Isso afeta o seu destino, é isso que você não está entendendo. E o diabo está dando risada porque ele já sabe aonde ele consegue pegar os crentes. Aí a gente muda de igreja e fala assim: não, porque eu fui muito ferido pela liderança. Meu, que pela liderança é o seu coração que não consegue evoluir. Porque é verdade. Fala de novo, eu não, depois vou ser apedrejada na hora que eu sair daqui. É sério. Quando você está diante de uma situação difícil, e que toda hora o seu coração é pego, o problema não está na pessoa, está em você. Eu não estou dizendo que a outra pessoa não está errada, tudo bem, porque tem situações que a gente sabe, às vezes aconteceu uma coisa ruim, errado, mas a forma como você vai lidar com isso depende de você. É você que precisa demonstrar quem Cristo é nessa terra. Amém? Não entregue essa responsabilidade para o outro, porque ela é nossa. Nós somos aqueles chamados para ser representantes de Jesus na terra. Amém? A gente precisa se posicionar para conseguir trazer os cativos de volta. Assim como a palavra diz aqui, eu não continuei, mas diz assim: Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Deus está enchendo a nossa vida, enchendo a terra com a presença do Espírito Santo, os dons estão sendo derramados de maneira transbordante, a gente está sendo batizado, a gente cai na presença, o nosso rio está cheio de água, mas a gente precisa se posicionar para ir buscar os cativos, amém? Não adianta só um mover se não houver amadurecimento. Nós já tivemos outros avivamentos na história. E eles não se sustentaram. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque não teve talvez uma geração seguinte que conseguisse permanecer. Que veio as dificuldades, veio as ofensas, veio as crises. E aí falou: ah, não, esse negócio é muito difícil. Não, já fui decente ontem, vou ter que ir na igreja, não vai dar, não. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja não é um lugar social que você vai, porque na sua família é tradição, todo mundo tem que ir na igreja, falar amém, ir embora. E aí você sai com a biblinha debaixo do braço e chega com aquela cara de cumprir cumprir o que tinha que ser cumprido, o bom filho. A igreja é um centro de treinamento que equipa os santos.
É isso que está escrito na minha e na sua Bíblia. É o lugar onde Deus levanta ministros com ofício para equipar os santos para a boa obra, até que eles cheguem à plena unidade, até que eles cheguem à perfeição, até que eles cheguem à estatura de Cristo. Você não vem aqui para cumprir uma obrigação, e nem só para estar num momento com Deus, você vem aqui para ser equipado. Quando você entender isso, você vai aproveitar e usufruir muito mais, você vai avançar muito mais no que Deus tem para você. É uma questão de mudança de mentalidade. Isso precisa acontecer, essa renovação precisa acontecer na sua mente. Aí você vai pensar 2 vezes antes de deixar com que qualquer coisa te impeça de chegar até aqui. Porque não é porque é aqui, mas porque hoje é o dia de você ser treinado. Ou você vai acordar amanhã, quem é empresário ou é funcionário também, e vai falar assim, ontem eu fui dormir mais tarde, cansar, não vou não. Você pode fazer isso? Você deveria fazer isso? Se você é um empresário e você está levando as coisas desse jeito, desculpa, seu negócio nunca vai crescer e prosperar. Ou ele vai fechar ou ele vai permanecer mediano. Por que a gente faz isso com as coisas do reino de Deus? A gente, sei lá, até nem chega no horário. A nossa atitude é correspondente ao valor que a gente dá para as coisas. Se fazer parte dessa geração, se você tem ouvido o chamado, se você está olhando para os seus filhos, para os seus netos, eu queria ter chamado eu só não chamei as crianças hoje, que eu queria fazer algo, porque a gente passou um pouquinho do tempo. Mas, gente, se você tem visto as crianças, e você tem entendido que não é sobre você, mas é sobre o plano geracional de Deus, é sobre Ele, é sobre uma herança que não tem preço. Se você tem visto, você deveria dar mais valor ao que Deus tem te entregue, te convidado para fazer parte. Porque é um privilégio. É um privilégio fazer parte da igreja hoje. Entenda isso. Você não está em mais uma instituição religiosa. Você está sendo chamado para fazer parte de um povo que está mudando essa nação. Gente, você devia estar dando gritos. O seu presidente se converteu. Você tem noção do que é isso? É muito sério. Quantas noites, dias nós sonhamos? Até outro dia a gente estava com medo do Brasil virar Venezuela. A gente já estava fazendo planos, não, vamos embora, vamos ficar, e não sei o quê, e tal. Hoje, a gente tem um presidente que declarou que Jesus é o Senhor da vida dele, que foi salvo. Esse é o tempo que você está vivendo. Você está numa igreja que não tem medo de te falar a verdade, que sabe que está correndo o risco de você levantar da cadeira e até não voltar mais, mas prefere te ver vivendo a verdade, mesmo correndo esse risco, do que trazendo uma palavra adaptada que te faz confortável. Tem sido difícil às vezes para a gente, porque o que Deus tem trazido para a gente compartilhar, a gente conversa, eu e o Mar, e a gente fala assim, mas como é que a gente vai falar isso no culto de domingo e tal, então vamos pegar só um pedaço. Eu não estou exagerando. Porque são palavras para líderes, para pessoas que querem fazer a diferença, para pessoas que não aguentam mais o mesmo. Porque às vezes a gente ouve essa palavra e fala assim, mas eu não tenho chamado para ser prefeito ou para alcançar essas esferas maiores. Você vai precisar mudar sua mentalidade nesse aspecto também, porque não importa o lugar, importa o que você vai fazer aonde você estiver. Então pode ser uma esfera pequena, pode ser uma esfera grande, mas o impacto é real nas duas. Amém? É real, é isso que a gente quer trazer para você. E uma não tem mais valor do que a outra, porque é necessário que nós chegamos em todos os lugares. Então vai ter gente que vai chegar lá em lugares que tem autoridades humanas maiores, mas vai ter gente que precisa
ir nas vilas, nos vilarejos, alcançar famílias, resgatar o valor e a identidade delas. Estão entendendo? Então, tudo é importante no reino de Deus. Não tem nada que Deus tenha feito e não tem ninguém que Ele tenha feito que não seja importante para Ele. Amém? Só que fala assim para a pessoa que está do seu lado, vai custar um preço. Será? Esse vambora é sério? A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer. E o tema dessa mensagem é restaurando a cultura do reino de Deus. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de crenças, hábitos, costumes, valores. É o modo como a gente vive. Então, por exemplo, pensa na sua família. Tem família que tem determinados hábitos. Por exemplo, outro dia eu conheci uma família que vem lá de Maceió e eles tomam no café da manhã mandioca com leite. Eu sei, eu fiz essa cara também. É um costume deles, faz parte da cultura deles. Tem famílias que têm o hábito de se criticarem demais. Elas só veem os defeitos e quando nunca conseguem reconhecer, elogiar alguém da família quando ela faz alguma coisa boa. Vocês já viram isso? Tem famílias que têm o hábito ou os hábitos de elogiarem, de reconhecer, de prestar atenção no outro, de perceber o que o outro está sentindo e de servir um ao outro. Isso é cultura. Cada uma dessas culturas são carregadas de valores, ou seja, são carregadas de coisas que são importantes. Então, por exemplo, se numa casa em que as pessoas se reconhecem, se ajudam, se apreciam, provavelmente um dos valores delas é o amor. O reino de Deus também tem uma cultura e um modus operandi. A Bíblia mostra para a gente o tempo todo como funciona o modus operandi do reino de Deus, ou seja, como é a forma da gente se comportar. Jesus falou isso em várias passagens, e o apóstolo Paulo, teve um momento que eu estava lá compartilhando com o Mal um negócio que eu tinha entendido, e aí eu falei assim para ele, como é que eu vou compartilhar isso? Porque é muito confrontador. Ele falou, realmente, tal, precisa pensar, nananã. Aí ele falou assim, leva Romanos 12. Aí eu fui ler a parte que ele falou, Romanos 2. Aí eu falei assim, mas é pior. Porque não tem uma página dos livros de Paulo que não tem confronto. Se você nunca viu isso, eu acho que você não leu o livro dele ainda. Os livros. Porque tudo... Sabe por que confronta? Não é porque ele é mau, ele não sabe pregar, ele é chato. O confronto vem porque a gente está vivendo em outro modus operandi. Então, quando a gente é ensinado no certo, o certo confronta o errado. E aí a gente se sente desconfortável, chateado. Mas o problema não está em quem transmite ou... Está entendendo? O problema está, te ofende, te deixa triste, desconfortável, porque provavelmente você não está vivendo aquilo que está sendo falado. Aí quando vem a verdade, ela é dura de engolir. Mas a partir do momento que eu e você começarmos a praticar e viver mais o modus operandi do reino, os comportamentos, os valores, quando vier a verdade, a gente simplesmente vai se sentir assim, isso é o que habita dentro de mim, isso é o que eu vivo, isso é o sangue que corre nas minhas veias. Isso é o que me alimenta, que me traz vida. Agora eu entendo o que Jesus passou, o que o apóstolo Paulo está falando. Amém? Amém? Eu vou acelerar aqui, eu vou te contar, a gente não vai ler, mas se você quiser anotar, 1 19, 21, conta a história do profeta Eliseu, que não era... 1 Reis 19, 21. Engatei aqui a marcha acelerada para dar tempo.
Eu sei que você já conhece essa história. Havia um profeta na Bíblia chamado Elias. Elias teve um ministério muito específico. Ele foi o profeta que confrontou um governo na época muito, muito pesado, com potestades pesadas, que era o governo do rei Acabe e Jezabel. E ele cumpre a carreira dele, ele cumpre com muitas experiências desafiadoras. Ele alcança tal nível de autoridade que a unção que está sobre ele depois é citada pelo restante da Bíblia e chega até Jesus. A Bíblia fala do manto de Elias, que depois é manifesto por João Batista e por Jesus. Só que ele tem um discípulo que é o Eliseu. E eu quero trazer um ponto interessante da vida de Eliseu. No final da vida de Elias, no final da carreira dele, Deus mostra para ele esse cara que chama Eliseu e pede para Elias, então, passar para ele o bastão. Só que Eliseu estava lá trabalhando na fazenda do pai dele. O pai dele era um cara muito bem sucedido. Eu quero que você imagine esse cenário. Eliseu estava bem na fita. Ele não precisava se preocupar com nada. Ele já tinha um futuro garantido. A Bíblia diz que ele está arando, está cuidando das coisas do pai dele. E aí o profeta Elias chega e simplesmente joga a capa dele, que era um símbolo da unção e da autoridade, sobre a vida dele. E ele vira para Elias e fala assim: eu posso só despedir dos meus pais? Você me espera um minutinho? Aí Elias fala para ele: tá bom, vai lá rapidinho, despede e volta. A Bíblia diz que ele pega as carroças, tudo que ele tinha de mais importante, que representava o que era mais importante, que era o trabalho dele naquele momento, e entrega como uma oferta a Deus. Ele entrega tudo que ele tem para seguir Elias. E posso te falar, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia quem era Elias, sabia do poder e da autoridade dele, mas ele não tinha ideia do que Deus ia fazer na vida dele. Ele nem sabia ainda nesse momento que ele ia receber porção dobrada. Mas sabe o que ele fez quando ele ouviu a voz chamando ele? Quando ele sentiu o manto, quando ele percebeu o bastão na frente dele? Ele simplesmente pegou tudo que ele tinha de mais valor e fez uma oferta a Deus. Porque ele entendeu o que estava acontecendo e falou: eis-me aqui, estou indo. Estou indo. E ele foi o cara que então recebe o dobro. Ele manifesta o dobro do Espírito Santo. Não tem um momento na Bíblia, porque quando ele fala assim, deixa eu ir despedir, não significa que ele está falando assim, não sei não, preciso pensar, posso orar 3 meses? Porque tem que orar, né? Eu gosto quando os crentes usam isso, que aí eles, é aquela desculpa para não aceitar na hora, mas passa aquele ar, né, de espiritual. Eu vou orar 3 meses e aí eu te respondo. Ou eu vou orar uma semana. Gente, dá para perceber quando a coisa é espiritual e quando a coisa é só cara de santo. Porque tem muita coisa hoje, se você anda alinhado com Deus, se você anda alinhado com os relacionamentos que Deus já estabeleceu na sua vida, tem coisa que você não vai precisar orar, você já sabe. Você acha mesmo, por exemplo, que a gente precisa orar para saber se a gente deve ter um projeto, uma escola de liderança para criança? Claro que não. Se Deus nos chamou para cuidar das próximas gerações, é o mínimo que a gente vai fazer, tem que fazer. É ou não é? Eliseu, em nenhum momento,
ele olhou e falou assim, vou orar 3 meses. Ele simplesmente foi lá, fez a malinha dele, pegou o que ele tinha de melhor, entregou como oferta de gratidão, falou, obrigado, Senhor, eu estou no tempo mais incrível do Brasil e o Senhor está me chamando para fazer parte. Você tem noção? Sabe o que Deus falava no meu coração, enquanto a gente estava adorando aqui? Tem pessoas, de verdade isso, tá? Isso não é um compartilhar, tipo, tipo um jargão. Isso é real. Tem pessoas aqui que não estão se entregando porque estão olhando a estrutura. Estão olhando o que os olhos veem, estão falando assim, mas eu não estou conseguindo enxergar. Porque está olhando com os olhos naturais. Porque se estivesse olhando com os olhos de Deus, estaria vendo coisas até que nem a gente viu ainda. Está na hora de você começar a olhar com os olhos do Senhor para as coisas. A gente podia até fazer um exercício aqui, parar e te ajudar a pedir para o Espírito Santo te mostrar, mas eu quero te encorajar na sua casa. Busca e fala, Senhor, me dá um vislumbre do que vai acontecer com a minha igreja nos próximos 5 anos. E não se assuste pelo que Ele vai te mostrar. Porque Deus não nos chamou à toa. Ele não nos chamou só por um modismo. No dia do evento que a gente fez quarta-feira, que a gente fez aqui com algumas pessoas para convidar, para nos ajudar a fazer parte disso, a gente preparou e coletou um material antes para mostrar para vocês, e os meninos colocaram a nossa história, que começa com a gente, amém? Não tem como dissociar isso. E depois a história da igreja, eles colocaram numa linha do tempo, e o Léo estava compartilhando comigo que aquilo mexeu com ele, mexeu comigo também. Porque eu olhei, são 15 anos. Desde o momento que a gente recebeu a primeira palavra até hoje. E espaços de 6, 7, 8 anos entre um posicionamento, um ofício, uma ordenação. É tempo, consistência. Sabe por quê, gente? A gente está confundindo ser chamado com estar preparado. Você e eu precisamos estar preparados para o que Deus está fazendo nessa terra. Por isso que a gente não pode parar. A gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, continuar alinhado, continuar buscando, continuar inserido, continuar perguntando. Como é que eu posso fazer para crescer? Você precisa estar em movimento. Faz sentido? A gente precisa entender que esse derramar vem para nos ajudar a equipar as próximas gerações. Não é para a gente, é para o que Deus tem que fazer nessa terra. Amém? Fala para a pessoa que está dizendo, não é para você. É para as gerações. E você faz parte disso. Abre comigo para a gente encerrar em Hebreus 5. Eu vou embasar isso que eu falei para você com 2 coisas para a gente encerrar. Essa passagem e mais uma que eu vou te contar. Hebreus 5:13 fala assim, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Para aí um pouquinho. Paulo está falando assim, se você ainda toma leite, significa que você é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Lá em Mateus 6, Jesus vai ensinar os discípulos e ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Fala comigo, é a cultura do reino. Então Jesus está falando assim, você precisa buscar o reino e o que compõe ele, o modus operandi dele, os comportamentos dele, para que então você possa operar nele. Amém? Em primeiro lugar,
Paulo está falando assim, quem não tem experiência no ensino da justiça é aquele que normalmente ainda é imaturo, inexperiente. Já fica um chamado aqui para a gente olhar para a nossa vida e o que precisa mudar, desde as coisas menores até as maiores. Se a nossa casa ainda não tem a cultura do reino, não tem os valores do reino operando, coisas básicas, gente, como é que a gente vai discipular as próximas gerações? Nós vamos falar o que para eles? Nós vamos ensinar o que para eles? Como é que nós vamos chegar nos adolescentes e falar assim, olha, um relacionamento, de acordo com o que Deus estabeleceu, funciona assim. Tratar pai e mãe ou cônjuge funciona assim. Como é que a gente vai ensinar se a gente não está tratando um ao outro como a gente deveria tratar? Está fazendo sentido? Como é que a gente vai ensinar para eles a serem fiéis, a terem consistência, se eles estão vendo a gente toda hora desistir das coisas porque não aconteceu no nosso tempo? Porque o testemunho fala mais alto do que qualquer coisa que a gente fala. E os nossos filhos estão vendo se a gente tem constância. Ou se a gente fica falando mal das pessoas dentro de casa. Como é que a gente vai ensinar para eles a cultura do reino que fala para a gente não falar mal, para a gente amar o nosso inimigo, se a primeira pessoa que nos ofende, a gente bota a boca no trombone? É incoerente. Chegou a hora da gente realmente falar assim, eu sou um representante de Jesus nessa terra, eu posso dizer isso, porque eu vivo o que ele me ensinou. Porque senão a gente não vai conseguir sustentar só caindo no Espírito Santo. Amém? A gente vai precisar se levantar cheio dos valores de Deus, para poder ensinar as próximas gerações como se faz negócios. Como é que você quer que o seu filho seja honesto, se ele sabe que você sonega impostos, que você faz rolo no seu trabalho? Está entendendo? Precisa começar da gente, da nossa casa, do nosso estilo de vida, da forma como a gente faz as coisas. Como é que você quer que seu filho seja generoso com o irmão dele, se você mesmo não é generoso com os seus irmãos? É tempo de mudança, gente, tempo de confronto mesmo. A verdade precisa ser exposta a nós, para que a gente olhe para a gente e fale assim, opa, não estou vivendo isso não, preciso dar um jeito, preciso assumir. E Paulo continua falando assim, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, o que é isso? Fala comigo, tribulações, provações, martírios, ele foi afogado, as ofensas, as dificuldades, as crises. Isso é exercício constante da fé. O fato da gente ter sido chamado para viver uma vida abundante não significa que a gente tem que passar pelos exercícios constantes da fé, porque até que tudo seja restaurado, a gente está sendo testado, preparado e treinado. Então, glória a Deus. Por isso que Paulo se gloriava nas tribulações, porque ele sabia que toda vez que ele vencia uma, ele se tornava mais parecido com Jesus. E ele falava assim, glória a Deus. Ainda bem que aconteceu isso, porque eu venci mais um. Eu consegui me tornar mais parecido. O exercício constante da fé. E olha o que mais ele fala. Esses que se exercitam constantemente vão conseguir discernir tanto bem quanto mal. A gente está querendo discernir o bem e o mal, achando que a gente está discernindo tudo no mundo espiritual, mas a gente não está superando os exercícios da fé. Como é que é isso? Está incoerente. Faz sentido? Se você quer ser espiritualmente maduro, aquele que é capaz de perceber os movimentos do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus claramente, de saber discernir o mundo espiritual, você precisa passar pelos exercícios da fé. Porque são eles que te tornam aprovados. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. E agora? Você vai querer falar, vamos embora? Ou vai ter que orar uns 3 meses? Hã? Se a gente quer um impacto real, a gente tem que aceitar a palavra de Deus com alegria. Com alegria.
E, de novo, como eu falei, eu estava me lembrando disso e Deus estava falando mesmo no meu coração. O pastor Marcelo, ele está indo agora fazer o treinamento com essas pessoas que são tão importantes hoje para o Brasil. Aí eu estava pensando ontem, vendo aquelas pessoas lá no estádio. Não dá para passar, né, o que é aquilo, só estando lá mesmo. Mas, assim, e eu fiquei lembrando do Dr. Don Lynch, profetizando, contando a profecia dele, que Deus havia dado para ele aqui, dentro dessa casa, há 5 anos atrás. Uma profecia grande, detalhada, descrevendo exatamente o que a gente está vivendo hoje na política, na igreja. E aí me veio um sentimento de gratidão, e eu falei, Deus, como eu queria que os meus irmãos percebessem diante do que eles estão. E aí me veio também algo assim, faz 15 anos que a gente tem sentado, literalmente, nos pés dos apóstolos e dos profetas que Deus tem nos enviado. Literalmente. Para aprender com fome, com sede. Deus deve ter gostado disso em algum momento. Eu queria que você pensasse nisso. Isso tem a ver com dar valor. Outro dia eu estava comentando com uma pessoa a respeito das coisas que eu aprendo com o Don Lynch no ofício, né, específico que a gente está exercendo agora. E eu falei assim, quando eu estou com ele, eu não fico falando de mim. Eu já não tenho muito esse hábito. Eu conto coisas, mas eu não gosto de ficar falando de mim. Aí eu falei assim, porque eu não quero que ele saiba, eu quero receber do que ele tem, porque ele é o pai que Deus me deu para aprender. E Paulo, em 1 Coríntios 4, 12, 13, no capítulo 4, ele está exortando os coríntios. Você tem que ler todo o contexto para você entender. Mas ele está exortando os coríntios porque eles já tinham chegado num nível de algumas conquistas, eles eram pessoas bem-sucedidas, e eles começam a desprezar um pouco o que Deus estava enviando para eles através dos pais da igreja. E Paulo chama eles, conversa com eles alguma coisa, mas eu queria destacar 2 coisas aqui para a gente. Eu vou resumir. E lá no verso 12 e 13, ele chega para eles, porque eles começam a se achar muito sábios, cheios já de preparo, eles são os caras, porque eles já avançaram, e eles estão buscando muitas fontes, muitas coisas acontecendo, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. E Paulo fala assim para eles, olha, vocês têm muitos tutores, vocês têm muitos mentores, coaches, treinadores, vocês leem muitos livros. Está tudo acessível agora. Vocês podem buscar o conhecimento que for. Mas vocês têm poucos pais. E aí ele continua falando assim, porque pais são aqueles que geram vocês em Cristo. E eu, pessoalmente, Paulo está falando, tenho gerado vocês em Cristo. Ele já tinha falado, inclusive, das coisas que ele passou. E ele, claro que eu estou te trazendo num contexto de contar uma história, mas depois você vai ler e você vai ver que é exatamente isso. E ele fala assim, porque os pais que você deve imitar, porque são eles que carregam a cultura do reino de Deus. Eles têm demonstrado os comportamentos da cultura do reino de Deus. E aí ele vai terminando essa parte, ele fala assim, e eu quero tanto que vocês avancem nisso, que eu estou enviando Timóteo, meu filho, ele tem o meu DNA. Ele sabe exatamente do que eu estou falando, ele vive isso. E eu vou enviar eles para que vocês se lembrem do modo como eu, Paulo, vivo. Porque Paulo podia dizer, olhem para mim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque eu faço o que Cristo faz. Porque na minha casa, os valores do reino
existem, são verdadeiros, porque os meus relacionamentos foram redefinidos. Então ele fala assim, eu estou enviando Timóteo, porque ele vai relembrar vocês do modo como eu vivo. Porque eu sou um imitador de Cristo. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração do quanto a gente é privilegiado. Porque Ele tem colocado no nosso caminho homens e mulheres que podem dizer, olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu queria te encorajar a pensar nisso. O que Deus já tem colocado na sua vida, no seu caminho, na sua frente. Na sua frente, pessoas que talvez, se fosse possível, dariam até o próprio braço para te ver gerado em Cristo Jesus, para te ver manifestando Cristo, para te ver cheio do Espírito Santo. A gente está diante dessa igreja, uma igreja que está sendo levantada no mundo com essa característica, com homens e mulheres que realmente decidiram viver pelo modo digno do Evangelho. E você está sendo convidado, está sendo chamado para fazer parte disso, amém? Fica de pé, por favor.